Vamos falar agora com o representante da nossa indústria, comércio e serviços aqui do Vale do Taquari, o presidente da SIC Vale do Taquari, Ângelo Fontana, para falar sobre parceria envolvendo Fiergs, Ciergs, também para reformular, para fazer a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Teve evento importante, a gente fechou, infelizmente, na semana passada, 1 ano da tragédia de setembro. A gente falou muito sobre maio, mas a gente ainda tem reflexos daquilo que aconteceu em setembro, que até aquele momento era o período mais crítico da história do nosso Vale do Taquari. Então vamos ampliar esse tema, que é sempre importante, falar de reconstrução, falar de empresas, falar de mão de obra que continua sendo necessário. Não acabou a mão de obra, não. Continua necessitando e muito aqui no Vale do Taquari. Os empresários a todo momento fazendo pedidos aqui junto à nossa emissora, anunciando vagas. Quer dizer, tem essa possibilidade ainda da pessoa permanecer aqui, ajudar a reconstruir e ganhar o seu sustento também. Ângelo Fontana, tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, mesa aí da Rádio Independente, aos ouvintes. É sempre um prazer aí poder compartilhar algumas notícias, algumas informações sobre a reconstrução do Vale do Taquari. O que dá para falar sobre esses eventos mais recentes, essas parcerias aí envolvendo Fiergs e Ciergs também para a reconstrução aqui do estado? Bom, o fato importante é que com a nova direção da diretoria da Fiergs e Ciergs, o Vale do Taquari foi contemplado com 3 cargos, um de vice-presidente regional, que foi designado a mim, né, da Ciergs, para da Ciergs, a Aline Bagatini, da FRUC, e o Gilberto Piscinini, da Dália, como diretores. Então, nós assumimos 3 cadeiras importantes de decisão junto à Fiergs, né, Ciergs, onde nós temos um ótimo apoio na área de treinamento e de preparação de mão de obra. E o fato importante é que está sendo feita uma reformulação no modo de proceder dessa importante entidade representativa do ramo industrial, né, do Rio Grande do Sul, com o foco de ir ao encontro do associado, né, sair da sua casa e ir ao encontro para ver as necessidades e as demandas que cada região tem. O que é muito importante para nós. Fiquei muito feliz com a segunda reunião que a gente teve de diretoria com esse foco. A Fiergs contratou a consultoria Falcone para auxiliar nessa reformulação e nessa nova maneira de proceder junto ao associado e ouvindo, né, cada região, cada setor, para nós podermos levar essa necessidade que nós temos de treinamento de mão de obra, aperfeiçoamento de mão de obra, né, para poder reter os talentos dentro do nosso vale. Então, esse é um grande fator para trabalhar nos próximos meses, porque nós estamos em ritmo agora de retomada, né? Apesar de todas as dificuldades, nós precisamos dar suporte às empresas, às indústrias, o comércio, serviços, não só com o restabelecimento das suas atividades, mas também com o suporte de mão de obra. Sem o colaborador, não existe empresa, e vice-versa, né? Então, o que eu trago de novidade seria isso, essa satisfação nossa de estar presente nessa entidade e com essa representatividade. Aqui é a Rita de Cássia, bom dia, senhor Ângelo. Em relação ao Vale do Taquari, de que forma essas novidades, essas parcerias também vão ter reflexos aqui no nosso vale? Eu diria que diretamente via o Sistema S, né? Senai, Sebrae, o próprio SESI, que aí seria para o comércio, né? Nós vamos ter grandes novidades, até porque eles já têm a leitura, já têm o retorno, o feedback da nossa região sobre as necessidades. Nós temos que de uma certa forma, apresentar as nossas demandas, adequar alguns tipos de treinamento. Nós estamos pedindo que a gente procure trabalhar junto ao Congresso Nacional, aos governos federal e estadual, uma flexibilização para que nós possamos ocupar o jovem a partir, e treinar o jovem a partir dos seus 15 anos, 14 anos, quando ele está dentro do jovem aprendiz,
para nós termos essas pessoas com a cabeça voltada para a sua formação profissional, já buscando uma definição no seu perfil futuro, né, de curso superior e de treinamento e de trabalho. Nós não podemos deixar o jovem ocioso flutuando aí diante dessas diferentes opiniões que tem de divisão de sexo, divisão de cor de pessoas. Nós temos que focar ele para o desenvolvimento e para que ele encontre um futuro para ele dentro da sua região e dentro de um objetivo claro, né? Um objetivo claro e seguro de um sustento, de uma vida tranquila dentro da nossa região. Bom, seu Ângelo Fontana, o que mais a gente pode trazer a respeito de vagas? A gente falou agora na abertura até, continua, né? Isso é bom por um lado, ruim por outro, né? Temos vagas. É melhor ter vagas do que faltar vagas e as pessoas estarem desempregadas. Por outro lado, as empresas, elas têm essa necessidade de empregar, de ter mais pessoas para dar conta das suas atividades, do seu dia a dia, mas isso acaba não acontecendo. Se tem números atualizados sobre isso, se isso aumentou, se diminuiu, porque certamente tem aquelas pessoas que saíram da região. E aí, se já tínhamos a necessidade, né, de mão de obra antes, com menos pessoas aqui, especialmente falando de Mussum, de Roca Salles, de Encantado, esses municípios da parte alta onde a gente tem essa informação, e estivemos até na semana passada, fica ainda mais complicado, né? E o senhor sabe muito bem, tem a sua empresa nessa parte alta, o que dá para falar sobre isso e se o prognóstico, ele ameniza essa situação, ele é alentador ou ele é mais preocupante? Eu diria o seguinte, a gente tem que trabalhar dentro da realidade, né? Eu acho que nós completamos um ano das tragédias, né? Três fortes enchentes, uma quarta que deu sinal de também quase ser bastante preocupante, mas a gente teve pouca ação. Vocês vejam que a efetividade de construção de casas, oferta de moradia para aluguel, trouxe um desconforto e uma insegurança muito grande para as pessoas. E esses projetos estão demorando para sair para ser efetivamente colocado em prática, ou por falta de terreno, ou por falta de projeto. Tem uma série de fatores que não é só o dinheiro, e não é só o problema do município, do governo estadual e federal. É um conjunto de burocracias que levam a gente a ter dificuldades. Se o funcionário que perdeu sua casa teve prejuízo em setembro, teve prejuízo em novembro e agora perdeu sua casa, que eu tenho um caso de um funcionário nosso que perdeu 100% da casa, inclusive teve a infelicidade de, em fevereiro, ir na Caixa Econômica quitar seu empréstimo, causando prejuízo para ele, porque ele perdeu até o seguro agora. Imagina como é que está o psicológico dessa família. Essas pessoas começam a pensar, será que aqui é o estado e é a região para mim ficar? Então, nós temos que trabalhar não é só com a vontade da oferta, mas sim a satisfação e o bem-estar do funcionário, do colaborador. E é isso que nós temos que nos atentar. Eu já vinha dizendo há bastante tempo que a terceira ou quarta onda de problemas que nós íamos ter não era não era a reconstrução das empresas, ou do comércio, sim da mão de obra. E isso já vinha acontecendo antes das tragédias. Então, é um tema muito importante que os governos e os municípios têm que se atentar, e nós, como entidades, temos que nos dedicar para agilizar. O tempo está contra nós, né? Não adianta ter boas intenções e não colocar em prática. Então, esse seria o recado e o apelo que eu tenho feito dentro de onde eu consigo, como SIC Vale do Taquari, né? Como agora vice-presidente da Fiergs, levar para nós não perder o time. Nós já estamos atrasados no time. E esse é um trabalho que nós temos que fazer a quatro mãos, não é só os governos, nós temos que trabalhar com a imprensa, nós temos que trabalhar com todas as entidades que possam colaborar para nós reverter esse quadro antes que seja tarde. Eu posso relatar para vocês que com todas as dificuldades de acesso ao crédito e para retomada, a maioria das empresas do Vale
no caso a Fontana é uma delas, nós não demitimos ninguém de setembro para cá. Apesar das dificuldades, da interrupção de produção, de todos os percalços, a gente perdeu pessoas, em torno de 18% do quadro de funcionários, é o dado que eu tenho último, em pedidos de demissão. Aonde esses funcionários foram, para onde estão indo, é a grande pergunta, e isso deve estar acontecendo com quem foi atingido e quem não foi atingido pela cheia, né? Acho que não é um problema só da Fontana. Nós temos que urgentemente fazer um apanhado, né? Um apanhado junto às indústrias, junto ao comércio, para ver em que dimensão nós estamos hoje, né? Porque o quadro é preocupante. E justamente essa reposição, né, das vagas, né, reposição de funcionários e também completar vagas que antes mesmo da enchente, né, elas já estavam disponíveis. Esses treinamentos, esses possíveis treinamentos, eles serão bastante importantes. E em quais áreas? Isso ainda está sendo verificado, acredito eu, né? Sim, na realidade eu acredito que, como eu estava falando, se nós não fizermos, não é a formação do terceiro grau ou nível superior, nós temos que pegar o jovem, a nossa estrutura de ensino estadual, a municipal eu acho que está um pouco melhor, ela está muito frágil. Nós temos período de ano de estudo que os alunos não podem ser reprovados. Vocês imaginam uma pessoa que está na primeira evoluído, se ele tem dificuldade, ele não pode, o professor não pode reprovar ele. Como é que nós vamos chegar lá na frente com terceiro grau de formação, uma pessoa que tem o título, mas não tem o conhecimento, não tem o fundamento básico do conhecimento? Nós temos relatos de empresas que têm nos informado, que fazem exames de seleção e, às vezes, as pessoas estão lá apresentando o título de engenheiro químico, engenheiro civil, mecânico, mas não tem domínio no assunto, ou seja, uma formação que vem vindo muito fraca. Então, nesse intuito de fazer uma reformulação na parte técnica, formação técnica, nós temos que pegar o jovem desde o início da sua vida, ou seja, trabalhar o computador da cabecinha, e o jovem de 15 anos, que hoje não é permitido por lei nem trabalhar, nós temos que arrumar uma maneira de ocupar eles com treinamento para poder ser um jovem atuante a partir dos seus 18 anos, quando vai fazer um curso superior, e ele ter formação, ter fundamento de disciplina e de conhecimento. Ângelo Fontana, saindo um pouco da questão das indústrias, das empresas, das vagas de emprego, falar da necessidade de melhorias, né? Eu sei que o senhor está atuante, né? Assim como outras entidades aqui da região, Codevat, Anvat, falar de infraestrutura, de estradas, de pontes, o que o senhor tem visto, o que dá para trazer aí para a nossa audiência em termos de descontentamento ou até de repente, as coisas estarem evoluindo em alguns pontos. Vamos citar aqui ponte entre Lajeado e Arroio do Meio como a principal demanda, né, que a gente tem essa previsão ali para dezembro que muitos não acreditam. Bom, a SIC, por ter uma equipe de diretores bastante atuantes, a gente criou um setor da mobilidade e da infraestrutura. Então, junto às outras entidades, como você falou, a Andurvales, o Codevat, a gente está trabalhando em conjunto, porque a gente tem um modo de encarar e de enxergar as dificuldades da infraestrutura em conjunto, né? Elas são as dificuldades oriundas das cheias e as dificuldades que nós já tínhamos mais tempo atrás, como duplicação da RS 30, término de 6 quilômetros, é um absurdo, 6 quilômetros da RS 129, de Colinas a Arroio do Meio e tantas outras. A SIC, dentro das possibilidades, conseguiu, com bastante criatividade e apoio, nós estamos iniciando a construção de 10 pontes no interior de 10 municípios do Vale do Taquari, sendo a região alta e baixa contemplada, e pontes que atendem a uma necessidade de atendimento do social, né, seja saúde, educação, transporte das pessoas moradoras da região, e também econômica, que seria
a grande movimentação que tem no interior dos municípios, principalmente com a movimentação que a cadeia produtiva da proteína animal gera, né? Que é uma grande fonte de riqueza, de emprego e de trabalho aqui da região. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos doando essas pontes em conjunto com um grupo de empresas e a Federação e o Instituto Link, com uma pequena contrapartida das prefeituras, e pretendemos, o mais rápido possível, começar a construir essas pontes, demonstrando que a iniciativa privada, dentro das suas possibilidades, resolve os problemas, pelo menos não total, mas parcial, das comunidades, dentro de uma necessidade que a gente levantou aí de repor 70, 80 pontilhões no interior dos municípios. Essas demandas que envolvem o Estado e a União, a gente só pode cobrar e acreditar que vai ser cumprida as metas de construção, né? Eu também entendo que até dezembro nós não vamos ter essa ponte de Arroio do Meio e Lajeado pronta, porque nós temos que, pelo que eu tenho informação, foi contratada a ponte, mas e as cabeceiras? A gente não vê movimento de cabeceiras, ela vai ser mais alta, entende? Não adianta ter a ponte pronta em dezembro e nós não estar transitando. Nós precisamos ter o trânsito e as condições do asfaltamento, liberações, que está trazendo um atraso muito grande para toda a região, né? Apesar das dificuldades das empresas acessar o crédito para poder fazer sua retomada, a infraestrutura é outro gargalo muito desafiador e muito preocupante aqui para o Vale. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC Vale do Taquari, o Ângelo Fontana. Obrigada pelas suas colocações. Obrigado a todos, um bom dia e estamos à disposição aí a qualquer momento para mais alguma atualização ou um bate-papo. Um abraço a todos. Um abraço, Ângelo Fontana, presidente da SIC Vale do Taquari, conversando conosco, e essa preocupação constante que a gente tem em relação às nossas empresas, ao desenvolvimento regional como um todo, né? E a SIC tem se tornado, na verdade não tem se tornado, tem se mantido, né? Muito importante, tem ganhado até um pouco mais de notoriedade nos últimos anos, depois de tudo que aconteceu, desde a pandemia, ainda mais atuante aqui na nossa região. E sobre a ponte, só para se ter uma noção, Rita e ouvintes, o governo do estado, através da Secretaria de Logística e Transportes e da EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, assinou no dia 3 de junho o contrato com a Engedal Construtora de Obras, que foi a empresa vencedora da disputa pública para a construção da nova ponte sobre o Rio Forqueta. E nós temos aí 14 milhões de valor investido, uma ponte de 150 metros de extensão, e o prazo é de 6 meses, né? Por mais que daí se utiliza aquela data de Natal, mas se tu for pegar, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Seria 3 de dezembro para 6 meses, que é o prazo do contrato. Passou a metade do prazo. E o que a gente vê de obras? Eu sei que é pré-moldado, que é muita coisa pronta, mas como disse ele, as cabeceiras a gente não vê. Foi criado um canteiro de obras, foi colocado uma casinha lá, tem refeitório e tudo mais. Metade do prazo já foi, gente. Nós estamos já em 9 de setembro. Então já foi julho, agosto, setembro, 3 meses. Falta outubro, novembro, dezembro. Será que em 3 meses nós veremos essa ponte ser erguida? Eu, sinceramente, toda vez que me manifesto, aí seja nas conversas de amigos, quando falo com autoridades aí fora do ar, ou até no ar, eu digo que eu quero acreditar. Eu ainda estou acreditando, mas está cada vez mais difícil de acreditar que vai ficar pronto nesse período. Porque metade do prazo foi, e a gente não vê quase nada. Início de fundações, é isso que a gente vê ali nas 130. E que bom que, se por um lado tivemos todos esses problemas aí de empresas atingidas, ele cita a empresa dele, né, a Fontana S.A., que não demitiu ninguém, ou outras que se reergueram. Que bom a gente ver isso, e que ainda tem mão de obra, mas é importante que
as pessoas também se qualifiquem e busquem, né, o trabalho aqui na região, não desistindo do Vale do Taquari. E a gente tem visto, sim, um Vale do Taquari se reerguendo, né? Eu tive mesmo um final de semana aí de oportunidade de ir para Encantado, Rita. E, sinceramente, um passeio bem bacana aí, que eu até recomendo para as pessoas. Fui num restaurante muito bom, que reabriu às margens da IRS 129, às margens do Rio Taquari. E depois eu dei uma passeada, eu não sabia que existia, mas posso até citar o nome da empresa, que é a Divine Chocolateria, criou um espaço que é muito legal. E o restaurante que eu fui, que é a Casa Benvenuto também, a gente vê, são locais que lembram muito ao que a gente está acostumado a ver lá em Gramado, Canela, Bento. Você que é uma pessoa que aprecia muito, né, Rita, e adora ir para Caxias, especialmente para Gramado, para Canela, se vai nesses locais, talvez você já tenha ido. Na Divine já. É muito legal. É uma estrutura, tem locais temáticos, tem salas, uma que tu tá na Ásia, outra que tu tá nos Emirados Árabes, e daí tu pode ir lá, leva a criança, tem cheio de chocolates para tudo que é lado. Então é uma estrutura muito legal que foi criada, e tinha acabado de sair, quando eu cheguei lá, 3 excursões. Então a questão do turismo continua muito forte. Fomos no Cristo Protetor, ainda não sei também se o Cristo Protetor é uma outra pauta, não sei se vai ficar pronto até dezembro. Tá? O acesso todo asfaltado, muito bom, diferente de quando eu fui lá há bastante tempo a apresentar um panorama quando estava sendo construído ainda. Mas eu acho que lá dentro se evoluiu muito pouco. O acesso, a rampa lá ainda está com britas, mas a previsão é dezembro, assim como o Boulevard, Encantado também. Mas a gente vê que está acontecendo, né? As coisas estão andando, mesmo que talvez algumas a passos mais lentos. Mas, por exemplo, ali ao redor de Vini, a gente vê que o calçamento foi todo ele concluído há poucos dias, porque ainda tem um pouquinho de pó de brita. Né? Aquele saibro que é colocado ali para juntar as pedras. Então, é muito legal de ver esse turismo próximo da gente. Não precisa ir lá para a serra. Né? E muita gente vem de outros locais aqui para nossa região. Então, é isso, né? Teve tudo que aconteceu, sim, mas tem a reconstrução também. Coincidentemente, eu também estive por Encantado no sábado, no domingo, fui, né, buscar minha sobrinha e levar de volta, enfim. E já estive lá na Divine, eu fiquei muito surpresa, muito mesmo com o espaço. É muito bonito mesmo, tanto na parte externa também, tem muita gente que aproveita a parte externa na frente ali da Divine, quanto a interna, obviamente. Eu fiquei muito surpreendida mesmo em outro momento que eu estive por lá. E aí, assim, Ricardo, também acabei para mostrar, né, para minha familiar a parte ali das passadeiras, que ela não tinha visto ainda pessoalmente, né, somente em vídeos e tudo mais. E aí, claro, via aquela pequena movimentação que representa muito, né, do canteiro de obras ali, da ponte. Uhum. E são pequenas esperanças que vão dando na gente, embora a gente, olhando ali, é uma obra gigantesca. É muita coisa para ser feita até dezembro. Né? Então, e não se vê quase nada. Então a gente meio que desanima, ao mesmo tempo que vê o canteiro de obras, dá uma esperança, vê as movimentações ali turísticas, né, nesses espaços, tanto no restaurante quanto no próprio restaurante ali da churrascaria ali do Cristo também. Enfim, estava bem movimentado tem também. Bastante movimento. Então isso vão dando algumas esperanças e que a gente precisa nesse momento. Né? Então... Mas, claro, essa obra da ponte vai ser muito importante para toda essa movimentação também, para aumentar ainda mais. E para o Estado como um todo, né? Exatamente. Então, vamos ter esperança, a gente não pode perder ela. E para os moradores, né, da Romeu Júlio Scherer, para os moradores da IRS 129 entre Colinas e Rua Caçares, que daí vão ver o movimento diminuir significativamente, vão voltar a ter uma vida também mais perto do que tinham antes.